Muito bom dia a todos. Eu quero começar por agradecer este simpático convite ao ECO, ao António Costa, ao Diogo Agostinho e cumprimentar a todos aqueles que vão assistir a esta conferência de hoje. Não há democracia sem mobilidade. Os regimes totalitários impõem, eu diria, fortes restrições às deslocações dos seus cidadãos, como ficou patente no sinistro Muro de Berlim, construído para impedir os alemães de leste de procurarem liberdade do outro lado do muro, no Ocidente, durante a Guerra Fria. Ao longo dos séculos, Portugal forjou a sua identidade nacional com base precisamente naquilo que vos falo, na mobilidade. Utilizámos a nossa vasta plataforma marítima para dar novos mundos ao mundo, estabelecer elos comerciais, intercambiar contactos com outros povos, desenvolver o próprio conhecimento científico. Connosco, ao leme de embarcações na altura frágeis para os padrões de hoje, a Europa alargou fronteiras. Eu diria que foi a primeira globalização e essa globalização teve a marca portuguesa. No mundo em que tanto se fala de direitos, liberdades e também de garantias, há que reivindicar também este direito à mobilidade. As gerações mais jovens, beneficiando de mais condições que são propícias do que aquelas que os pais e os avós tiveram, sabem muito bem a importância desta verdadeira conquista civilizacional e não abdicam dela. Eu aproveito para destacar algumas medidas previstas no programa do 24º Governo Constitucional, precisamente nesta matéria de mobilidade. Temos uma prioridade clara à promoção do transporte público. Incentivos crescentes à conversão energética, à transferência modal, reforço da tecnologia e da inovação nesta área. Não nos limitamos apenas a proclamar princípios. Eles de pouco valem se não tiverem tradução na prática, no cotidiano dos nossos concidadãos. Quem me conhece sabe que sou mais de fazer do que de falar. Como dizia o poeta, todas as palavras que podiam salvar a humanidade já foram inventadas, já foram escritas, já foram ditas, falta apenas simplesmente salvá-la. Façamos o que nos compete, à nossa escala. A mobilidade verde é para o Governo prioridade absoluta. Eu diria que com estes eixos principais. Primeiro, a ampliação do transporte público de passageiros gratuito destinado a residentes. O reforço das frotas de veículos verdes. Um terceiro eixo, implementação de sistemas tarifários simples, flexíveis, mas universais. Um aumento da frequência da oferta dos transportes. Previsibilidade. Aposta decisiva em sistemas de transportes inteligentes, pondo-os ao serviço da mobilidade urbana e, no final do dia, dos nossos concidadãos. Temos que ampliar os mecanismos de digitalização, também colocá-los ao serviço dos utentes. Eu diria que é um programa ambicioso. Aliás, não podia ser de outra forma, porque o progresso de uma sociedade avalia-se também por aqui. Não se mede apenas no nível da segurança, da escolaridade, do emprego ou da oferta de saúde pública. Também se mede aqui, na mobilidade. Por isso, o Governo vai criar um passe ferroviário de âmbito nacional, com custo mínimo de 20 euros, medida que pretende estender a regiões do interior com as devidas adaptações ao modelo do passe social já hoje existente nas grandes áreas metropolitanas, para que nenhuma parcela do país, do nosso território, fique esquecida. Serão previstos descontos substanciais, eu diria, a cidadãos com baixos rendimentos, cidadãos com vulnerabilidades de outro tipo. É uma medida de elementar justiça. Temos que dizer, de equidade social. O desenvolvimento de uma mobilidade inteligente, introduzindo bilhética a nível nacional, novos apoios à aquisição de veículos elétricos, são outra das prioridades já delineadas pelo atual Governo. Não há mobilidade eficiente sem infraestruturas capazes, adequadas, de garantir e de provir estes serviços. Daí uma das primeiras decisões deste Governo foi ter posto fim à grande incógnita sobre a localização do futuro aeroporto, que servirá toda a região de Lisboa. Ficará localizado no campo de tiro da Força Aérea, o dito campo de tiro de Alcochete, com vista à substituição integral do aeroporto Humberto Delgado, e vai chamar-se Aeroporto Luís de Camões. Símbolo máximo desse universalismo português, dessa globalização que os portugueses iniciaram, que falei há pouco. Também o nosso maior poeta foi cidadão do mundo. O aeroporto será um vértice central de um triângulo que também aqui inclui a terceira travessia do Tejo, entre o Barreiro e Chelas, e a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, que temos que inaugurar até ao fim da próxima década. A norte já foi lançada a concurso a linha entre o Porto e Oiã, etapa indispensável
para a futura ligação de Lisboa ao Porto em alta velocidade. Queremos que este percurso se faça em apenas 1h30. 1h15, eu diria, ainda é mais curto. Outra aposta decisiva será a ligação Porto-Vigo. Absolutamente fundamental para o grande polo empresarial e económico do Nordeste da Península. Não pode haver dúvidas. Dúvidas algumas. Portugal deve apostar na ferrovia. Este é um desígnio nacional, sem andar à mercê de ideologias ou emblemas partidários. E sem mais indecisões, podemos avançar, porque já se perdeu demasiado tempo a todos os portugueses. Em Lisboa, avançam a bom ritmo as obras do Metropolitano, ainda as visitei há dias, prosseguindo o que foi iniciado pelo governo anterior. Como não me canso de dizer em todas as oportunidades que tenho e de sublinhar, nas obras públicas ligadas às infraestruturas de transportes, interessa mais aquilo que nos une do que aquilo que nos possa separar. O esforço é contínuo, é de todos, sem siglas partidárias, sem cores. Está previsto que a futura linha circular, aquela que visitei, como vos disse, possa entrar em funcionamento até ao final de 2025. É portanto, um importantíssimo marco na história do Metropolitano de Lisboa, assinalando a união entre duas linhas. A linha verde, entre o Caixo de Sodré e o Campo Grande, e a amarela, entre o Campo Grande e o Rato. Com a junção que falta à do Caixo de Sodré ao Rato. E duas novas estações, a da Estrela e de Santos. O corredor que as ligará já está hoje aberto, como esta semana pude comprovar nas tais visitas que fiz. O investimento na construção desta linha totaliza um esforço de todos os portugueses de mais de 300 milhões de euros e abrange uma remodelação da estação do Caixo de Sodré, uma das mais utilizadas pelas Infraestruturas de Portugal e pela CP. Os cálculos permitem hoje supor que cerca de 3.000 concidadãos nossos deixem de utilizar diariamente o transporte individual. Uma transferência modal absolutamente essencial. Com resultados significativos também nos benefícios para a cidade em termos ambientais. Temos previsto uma redução de mais de 4.000 toneladas de CO2 emitidos para a atmosfera. Noutra fase, já prevista, será prolongada a linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara, avaliada em mais de 400 milhões de euros. E vai mesmo por diante a linha violeta. Metro ligeiro de superfície, que liga Odivelas a Loures, com 17 estações, distribuídas por quase 12 km, num investimento total de mais de 500 milhões de euros. É necessário assegurar que nenhuma parcela do PRR, esse esforço nacional, fica para trás. Temos que utilizar cada cêntimo até ao fim deste PRR para a execução plena deste projeto. Este é um dos meus muitos compromissos. Permitam-me enfocar a minha experiência anterior de largos anos como autarca, como é sabido, numa vila, numa cidade, e já então eu concebia, no essencial, as ideias que desenvolvo, aquelas que vos falei aqui, numa escala naturalmente menor, hoje numa escala maior enquanto Ministro. A necessidade de sistemas de transporte integrados. Esta visão holística e integrada de todo o sistema de intermodalidade. A prioridade absoluta ao desenvolvimento de modelos intermodais, a ampliação da oferta tendencialmente gratuita, e este Governo mantém esse compromisso tendencialmente gratuito de redes de transporte público. A redução acentuada do recurso ao transporte individual, uma mobilidade ao serviço do ambiente e como instrumento eficaz para diminuir a poluição e as diferenças sociais. O recurso a sistemas tecnológicos e energias alternativas, possibilitando um salutar ordenamento do território. Seja nos grandes centros urbanos, seja nas cidades ou nas vilas de menor dimensão, uma rede abrangente de transportes públicos, amigos do ambiente, é sempre sinónimo de reforço da qualidade de vida dos portugueses. Sem esquecer a própria mobilidade pedonal. Essa também faz parte das nossas vidas e todos nós o sabemos. Os países que lideram os índices de felicidade são aqueles que concedem espaço crescente à circulação de peões, nomeadamente nos centros históricos dos seus aglomerados urbanos, e que remetem o transporte individual para um papel supletivo e não central nas nossas vidas cotidianas. Também com esta certeza, não existirá verdadeira coesão nacional, não existirá verdadeira coesão territorial enquanto houver parcelas do país que não beneficiem da oferta pública de transportes. Há hoje 11 vezes mais transportes por quilómetro quadrado no litoral do que no interior. Reduzir esta desigualdade deve ser uma prioridade absoluta. E é uma prioridade absoluta deste Governo. Queremos concretizar no mais curto prazo possível uma rede de transportes intermodais fáceis, acessíveis, sem custos adicionais
para os utentes, mas também no interior, em todo o território, com o indispensável envolvimento das câmaras municipais, dos autarcas, das populações que devem integrar a primeira linha na resposta a este repto. Com a sua ligação ao terreno, as câmaras sabem melhor do que ninguém que veículos devem ser usados, com que frequências e quais as rotas prioritárias que devemos adotar. Em função das necessidades e do número dos habitantes de cada um destes núcleos habitacionais, esses autarcas vão nos ajudar. Isto deve ser feito também em estreita articulação com o setor privado, tanto nas grandes áreas metropolitanas como nas restantes zonas do país. Sem dogmas, sem preconceitos, o privado com o público, com o setor social, todos em conjunto para garantir mobilidade mais integrada. Desde que iniciei funções como Ministro das Infraestruturas e da Habitação, há pouco mais de 5 meses, eu diria, já recebi largas dezenas de presidentes de Câmara Municipal, sem discriminar cores políticas. E já me desloquei a dezenas de municípios, em diálogo com todos. Esta é a minha função e é a minha noção de serviço público. A palavra social, tal como a entendo, não é uma espécie de enfeite para usar em dias festivos. Faz parte das minhas convicções plenas, das mais profundas, na minha vida pública. No sentido de que a política deve estar em permanência ao serviço da sociedade, dos portugueses, e tendo em vista o bem-estar e o projeto de felicidade de cada um dos nossos concidadãos. Para que o direito à mobilidade passe da proclamação à prática para servir os portugueses, para mim isto é absolutamente central. Muito obrigado a todos.